Salve, salve, meus irmãos, para a honra e glória do nosso Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo, a qual Deus está sacudindo a minha vida para estar trazendo aos nossos corações. Eu me incluo a minha vida, eu incluo a minha casa, mas que venhamos a ser despertados. É uma linguagem que ela ministra, ela nutre aqui, ela vai aí ao teu coração, caso você tome posse. E o que Deus tem sacudido meu coração nesses últimos dias é para que nós venhamos a buscar Deus, para que nós venhamos a despertar. Por quê, meus irmãos? Porque os dias são maus e a tendência dos nossos dias é ficar cada vez pior, entendeu? Então aqueles que têm Deus, a tendência é se limparem mais, é se santificarem mais, é de se despertarem para o mundo espiritual, a qual nas regiões celestes, a qual a palavra diz que nossa luta não é contra sangue ou carne, mas sim contra principado e potestade que estão nas regiões celestes. E hoje é uma data a qual a gente sabe que celebra Halloween, entendeu? E a invocação do mal. Só que as pessoas, elas já estão se dadas ao engano. Muitas pessoas abandonaram a sua fé, né? Poderia falar aqui sobre a apostasia, entendeu? Deixaram de crer em Deus. Por isso que Deus está sacudindo o meu coração para que vocês venham ser prudentes. A palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então a gente tem que acordar. Enquanto você está dormindo, hoje nessa data, dia 31 de outubro de 2025, haverá um alinhamento no mundo espiritual, onde vai ser feito uma invocação do mal, né? Eu falava em outro vídeo, algo que eu comentava, que Deus me direcionava pelo Espírito dentro da minha família. E eu falei para minha esposa: amor, vamos orar em concordância. E ela me cobra muito. Ela me cobra porque o primeiro a falar em concordância fui eu. E às vezes eu me esqueço na oração junto com dela de dizer amém. Ela já me cobra: vamos, amor, tu mesmo falar em concordância. Então tu tem que concordar comigo, vamos. E um puxando o outro para uma oração em unidade, uma oração em concordância. Já deu 2 minutos e pouco, mas é preciso eu falar isso antes de cair na palavra do Senhor. E Deus me levava à Torre de Babel. Amados irmãos, ali houve uma unidade do mal, aonde os homens se uniram para uma maldade, e Deus do seu trono viu que aquela unidade havia poder. Então o que acontece? Quando um ou dois ou mais se unem, ele tem uma unidade. Então hoje, dia 31 de outubro de 2025, né? O mal, eles vai estar unido em todos os cantos do globo, ou seja, em todos os cantos da terra será feita uma invocação do mal. O mal vai estar numa unidade única para abrir portais, para mexer no mundo espiritual, para que haja caos na terra, haja violência na terra, haja um derramar de sangue na terra, as trevas sobre a terra. E as pessoas não estão dando crédito à palavra de Deus. Mas a gente vê a velocidade da mídia anunciando sangue, anunciando derramamento de sangue, anunciando o caos em vários lugares, movimentações de guerras ao tempo todo, guerra e mais guerra. Isso é a prenúncia dos finais dos tempos. Mas nós, como cristãos, nós como servos de Cristo, nós não podemos ficarmos sem essa unidade. Nós não podemos deixar nossas famílias à mercê. Tu pai de família, tu mãe de família,
tu filho, coluna da sua casa, você não pode deixar de orar. É nesses momentos, irmãos, que a gente tem que acordar e começar a orar e colocar a tua família em contenção espiritual, a invocar a Deus de todo o teu coração, como eu sempre digo em Isaías 55, verso 6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Meus irmãos, os dias são maus. Enquanto você está cochilando, o mal está invocando as potestades. Os maus estão invocando o império das trevas para destruir a tua casa, para destruir a tua família. Enquanto você deixa de orar, enquanto você está em busca somente de coisas materiais, nutrindo só um material, pensa só comer bem, se vestir bem. E o reino dos céus, ele não é constituído por comida e bebida, mas sim a palavra de Deus, a qual simboliza justiça, paz e alegria. O que é isso, justiça, paz e alegria? É o reino dos céus. E Deus, ele tem uma vontade perfeita, a qual é boa, perfeita e agradável. E ela tem todas essas condições para o seu servo, para os seus filhos, aqueles que esperam nele. Então, quando eu olhei isso assim, eu vi um flash de um pequeno vídeo que falava sobre essa data, sendo cultivada para o ocultismo nos 4 cantos da terra, as pessoas se unindo por fazer o mal, por invocar as potestades, para abrir portais. É muito sério, as pessoas não acreditam nisso. Mas eu nem conversei com a minha esposa, mas eu fico olhando o mundo espiritual. O mundo espiritual a gente não vê, mas ele ali faz a parte da eternidade criada por Deus. Ali há algo que a gente não vê no mundo espiritual e uma movimentação constante, tanto de anjos, que estão batalhando para nos defender, porque se não fosse a defesa de Deus, nós não estaria aqui. Se não fosse o sangue de Jesus Cristo no mundo espiritual, nós já seríamos derrotados. Não haveria chance para nós. Mas nós louvamos a Deus porque seu Filho, Filho do amor, Jesus Cristo, se fez carne, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e o Verbo está aqui para nós obedecer, para nós buscar. E o mundo espiritual está ali, a qual nós não vemos. E tudo é por fé. E nessas regiões existem demônios, nessas regiões tem potestades. E ali não está relacionado ao nosso tempo. Nosso tempo está acelerado. O tempo está passando rápido. Isso é o Cronos, tempo humano. E ali não tem dia após dia no mundo espiritual. O espiritual, ele se move para nos destruir. Todo o tempo o inimigo se move para roubar, matar e destruir todo o tempo. Enquanto você fica aqui no tempo, diferente do mundo espiritual, você fica aqui desapercebido, desacordado, não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não tem unidade. Enquanto no mundo espiritual, os demônios esperam a manifestação dos filhos das trevas aqui na terra, a qual nesse dia 31 de outubro de 2025, eles estão aqui operando numa linha só, numa unidade só, pro mal. Então eu fiz essa introdução quase 9 minutos para que você venha acordar e despertar a tua fé e colocar a tua casa em oração, colocar os teus filhos nas mãos de Deus. A gente acabou de ver agora há poucos dias uma matança, e as pessoas estão falando isso, a violência é o mundo do crime,
é as facções, é o legislativo, são poderes sim, mas antes disso são poderes que estão sendo regidos pelas forças das trevas. Quem está operando sobre essas pessoas é a força das trevas. Então eu volto a falar, o mundo espiritual ele não para, ele investe todos os dias para lançar uma praga, ele investe todos os dias para ver você falido, ele investe todos os dias para ver a sua família arrebentada, ele investe todos os dias para ver o seu filho morto, como a gente viu, dezenas de pessoas mortas num só dia. Só que essa violência ela já vem desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo. Mas só que quando a gente entende que o verbo se fez carne, eu tenho que obedecer. Isso que eu nem entrei na palavra do Senhor, eu tenho que obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Queira tu acreditar, queira tu não. Eu estou colocando a minha família em oração. E espero profeticamente que você abra os seus olhos e coloque a sua família em oração. A despertar para buscar Jesus, a despertar para colocar a presença de Deus na sua casa, a presença de Deus na orientação dos seus filhos, porque muitos filhos já não estão obedecendo os pais, estão em ato de rebeldia, porque os próprios pais já não estão dando base e suporte. Uns não dão a educação adequada, uns não são exemplos, que não carregam a Bíblia como exemplo, não colocam Jesus como guia e direção. Então a gente vê o mal cada vez mais intenso, cada vez mais a perversidade e cada vez mais os polos sendo invertidos, cada vez mais você vê que as informações querem colocar que o mundo do crime está certo e as coisas estão erradas. Vários apologia à droga, apologia a gênero de sexo. Então a gente vai como Sodoma e Gomorra, e isso não está cheirando mal aos olhos de Deus. E é conserto, meu irmão. É conserto. Quem não quiser que se consertar com Deus vai acabar mal. Quem sabe tu, jovem, não quer sair do mundo do crime, do mundo da droga, dos falsos amigos, os amigos que fazem só as coisas erradas. É cadeia e caixão, como eu falo numa letra a respeito do mundo do crime. Então, ou eu obedeço e sirvo a Deus e coloco a minha casa em oração, ou eu estou suscetível ao ataque do inimigo. E não se surpreenda, eu não estou agorando, eu só estou dizendo o que a palavra está dizendo daqui para frente, do dia 31 de outubro de 2025, vai só se intensificar as notícias de perversidade e de maldade instaurado no mundo, porque a palavra de Deus se cumprindo. É necessário que a perseguição venha, é necessário que o mal avance, é necessário as trevas, porque é esse o momento deles. É esse o momento tão aguardado do mal, tão aguardado da perversidade, do mal, das regiões celestiais na terra. E quem não estiver cobertado com Deus, é como se fosse aquele anjo da morte passando no Egito, né? Foi dado um alerta e Deus sempre avisa antes de acontecer alguma coisa. E assim como Deus está avisando nesse vídeo, queira tu não, Deus está avisando, coloca o sangue na porta da tua casa, invoca pelo sangue. Naquela época Jesus não tinha vindo, mas a simbolização de Jesus era o sangue dele, o sangue do Cordeiro, ali naquela porta. E ali veio o anjo do Senhor e passou, e foi levando várias crianças. E tu vê que aonde tinha o sangue, a mortandade não chegou.
E assim nos últimos dias, aí vai haver separação daquele que é para aquele que não é. Da casa que está em Deus, da casa que não está em Deus. Aquele que está firmado na rocha ou aquele que está firmado na areia. Qual é a tua contenção? Qual é a tua proteção diante de um alinhamento das entidades do mal? Diante de tanta perversidade. Então, irmão, abra o teu olho, acorde, busque a Deus enquanto é tempo. E vamos para a palavra do Senhor. Irmãos, eu sempre começo com uma introdução, Colossenses 1, verso 9 até o 14. Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao 14, que diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade e gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. É maravilhoso, irmão. É maravilhoso essa palavra, essa introdução. Os dias são maus. A invocação do mal vai intensificar. A unidade do mal tem poder, sim, para destruir uma família. Mas eu não quero aqui exaltar a unidade do mal. Eu quero dizer que a palavra de Deus é mais poderosa do que tudo. É a maior contenção, é o maior armamento, é o maior conhecimento, a maior sabedoria, a maior inteligência, o maior nutriente espiritual é a palavra do Senhor, que nos guarda, que nos alimenta, que nos fortalece e que nos guarda de todo o mal. Deus, ele não brinca de guardar, ele é o nosso fiel escudo, justo e salvador. Por isso Deus me deu essa palavra nesse dia, aonde as trevas, 31 de outubro de 2025, onde as trevas está na unidade para a invocação do mal. Mas eu estou aqui fazendo a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Eu estou fazendo o quê? Invocando a Deus. Eu estou fazendo o quê? Invocando a Deus enquanto eu posso achar. Eu estou buscando a Deus enquanto eu posso achar. Eu estou alertando enquanto eu posso alertar. Eu estou sendo boca de Deus enquanto eu posso ser boca de Deus. Eu estou sendo vida enquanto há vida em mim. Então, o Salmos 31, no capítulo 31, de número 24, diz: esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Esforçai-vos e ele fortalecerá os vossos corações que esperais no Senhor. É uma direção para quem espera, para quem tem unidade na sua casa. O mal não vai tocar, a destruição ela não vai chegar. Os principados e potestades nas regiões celestiais da maldade, elas não tocarão a tua vida, porque a palavra de Deus ela tem poder.
O sangue de Cristo tem poder. E quando nós invocamos o sangue de Cristo, a minha vida está protegida. O meu casamento está protegido. Os meus filhos estão protegidos da invocação do mal lá fora. Enquanto nessa data estão unidos de ponta a ponta, em todos os níveis, todos juntos pela maldade, quem está esperando no Senhor? Encantamento, praga alguma tem poder. Praga alguma vale para aqueles que estão esperando no Senhor. Olha que benção. Então a gente cai na palavra do Senhor, a qual a nossa proteção, e temos que praticar, meus irmãos, a qual saber por fé que Jesus e clamar pelo sangue que é a nossa proteção. Estou sentindo a presença de Deus tão forte. Salmos 27, de número 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Mais uma vez o salmista está falando, espera no Senhor. Somente confia em Deus. Ainda que os dias são maus, ainda que Jesus não veio na sua glória arrebatar a igreja, levar os seus escolhidos, eu tenho uma promessa, eu tenho uma direção de Deus, permanece em mim, permanece na palavra, permanece clamando ao sangue, para que a tua casa ela seja fortalecida. Eu tenho que animar o meu coração, ainda que os dias são maus, ainda que o desânimo ele queira vir, eu tenho que sacudir a minha vida e dizer: Senhor, Deus meu, dar-me ânimo para me avançar nesse dia. Os dias são maus, a gente sabe da invocação do mal lá fora. Senhor, acoberta a minha casa. Senhor, cobre com o sangue de Cristo meus filhos, cobre com o sangue de Cristo a minha família, o meu casamento, os meus sonhos e os meus projetos. Eles não serão tocados, pois os meus sonhos e os meus projetos estão esperados em Deus, a qual a minha confiança ela está em Deus. Ainda que o mal se manifeste, ainda que o mal se una, maior e poderoso é aquele que me guarda. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, nem principado, nem potestade, nem força das trevas, nem dia da invocação do mal. Eu serei guardado. A minha casa será guardada de toda a perversidade das trevas. Pois a palavra de Deus ela não mente, ela não se contradiz. Ela é sim, sim ou não, não. Passou disso, é procedência do maligno. Eu digo sim para Deus e não para o inferno. Eu digo sim para Jesus e não para o inferno. Eu clamo o sangue e não dou vazão ao diabo. Eu creio em Jesus, eu creio que o sangue de Cristo, ele foi lavado e remido, a qual eu li na introdução, a qual nos transportou do reino das trevas para o Filho do seu amor. Nos tirou de um tremendal de poço, como diz no Salmo 40. Ele nos tirou do fundo do lamaçal, nos vestiu com veste nova e pôs em nós um cântico novo. E esse cântico novo é revestido de autoridade e poder manifestada por Ele em nós, pela ação do Espírito Santo em nós, nos limpando de dentro para fora, em nós, nos cuidando o tempo todo. Ah, se não fosse Jesus, ah, se não fosse o sangue de Jesus, ah, se não fosse a misericórdia de Jesus, ah, se não fosse a bondade e graça do Senhor Jesus para com seus servos. Então, irmão, acorde para a vida, busca o Senhor enquanto se pode achar,
E o que a palavra do Senhor diz em Salmo 27, de número 14: espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus está falando, espera, pois, no Senhor. E aí a gente vê no Salmos 31, de número 24, mais uma vez Deus reforçando, o salmista reforçando, já dizendo, ele fala no 27:14, anima-te. Agora já no 31, de número 24, ele diz, esforçai-vos. Eu tenho que fazer força, violência para buscar o reino dos céus. E o reino dos céus é constituído por esforço e violência. Então no Salmo 31, de números 24, diz, esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, e vós todos que esperais no Senhor. Já no Salmos 27:14, ele está dizendo, anima-te teu coração. Então quando tu anima o teu coração, tu te fortalece, Deus manda poder, Deus manda autoridade, Deus manda ânimo para você vencer, Deus manda anjos no mundo espiritual para que não haja nenhum mal, nenhuma maldade contra a tua vida. Porque Deus guarda aqueles que esperam no Senhor. Deus guarda aqueles que amam a palavra dEle e praticam a palavra dEle e obedecem. Por isso que eu falo, Deus me dá maturidade e entendimento de uns dias para cá, que Ele tem falado sobre obediência, sobre maturidade. E a palavra maturidade, ela está associada a eu obedecer. Então quando eu obedeço e pratico a palavra de Deus, eu estou sendo maduro, eu estou respondendo ao que a Bíblia diz. É melhor obedecer do que sacrificar. Então eu obedeço, eu pratico, eu invoco a presença de Deus. Enquanto Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, Deus está falando, acorde, me obedeça, exerça a oração, exerça a tua fé, exerça o jejum, exerça colocar a tua família em oração, exerça colocar os teus filhos na minha presença, exerça colocar a tua casa na minha presença. Irmãos, esse vídeo deu 27 minutos, mas foi necessário da parte de Deus. Eu vou cortar ele em várias partes, mas vou botar ele direto lá no YouTube para a glória de Deus, porque foi necessário, meu irmão. É necessário. Nesse dia 31 de outubro de 2025, há um alinhamento das trevas. Mas eu preciso acreditar em Deus. Eu preciso crer no sangue de Jesus. A palavra de Deus eu li em Salmo 27:14, Salmos 31:24, esforça-te. Salmos 27:14 diz, anima-te, anima o teu coração, anima-te a tua vida diante do Senhor e desperta tu que dormes e coloca a tua casa em oração. Da parte de Deus era isso. Espero que esse vídeo alcance a tua casa, alcance a tua família, alcance você, pois essa palavra ela tem sacudido a minha vida. Eu tenho colocado a minha casa em oração, eu tenho colocado meus filhos em oração e espero que você coloque a tua casa em oração. E não esqueça, depois dessa data, dia 31 de outubro de 2025, o mundo não vai ser mais o mesmo. Atrocidades e mais atrocidades vão acontecer. Derramamento de sangue em vários cantos das terras, explosões em várias partes da terra. Mas é uma diferença para quem serve e para quem não serve. Eu estou fazendo assim com a mão, porque assim é o exemplo. A tua casa é a minha mão aqui embaixo, tá? E aqui é a mão do Senhor, protegendo de todo o mal aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se esforçam no Senhor, aqueles que invocam a presença do Senhor, terão a proteção de Deus, terão os cuidados de Deus. Então busque,
ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto. Deus abençoe a sua vida.